(2h10), ou seja, 14h10, estamos abrindo o Alô Comunidade da tarde de hoje com muitas atrações. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos, ponto de cultura Cantiga de Niná da cidade de Itabaiana do Norte. A produção e a apresentação hoje de Beto Palhano e o companheiro Marcos Veloso. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores permanentes Fabiana Veloso, Fábio Moza, Sanderli, este que vos fala Marcos Veloso e Mabel Dias. E hoje, na técnica de áudio, o meu xará, Beto Lucas. Aquele abraço. Cadê aquele abraço, Beto Lucas? Ele perdeu. Aquele abraço! Aê, cara, aê! Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias da Paraíba: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumagro, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactus de Mandacaru, Rádio Acauã da cidade de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade do Mari, que nos transmite inclusive todos os finais de semana, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro na Paraíba, Rádio Casa Branca da cidade de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira e a Rádio Comunitária Verde Mares da cidade do Pilar. Temos ainda a Rádio Difusora Central de Gurien. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, @Alô Comunidade PB. Temos ainda a Rádio Web Porto do Capim e a Rádio a Cabo Comunitária de Caldas Brandão. E você ainda pode nos seguir através dos sites direto do sanhauá.com.br, Rádio Zumbi, blogspot.com.br, Novos Rumos jornalistas.blogspot.com.br e através do Facebook https www.facebook.com. E você ainda pode interagir conosco ao vivo através dos telefones 3214-7796 e 3214-7797 aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, aqui bem próximo do Rio Jaguaribe, o único rio que cruza a cidade de João Pessoa. E está todo poluído. Lamentavelmente. Vamos repetir os números para você interagir conosco nessa tarde. 3214-7796, 3214-7797. Beto Palhano. Companheiro Marcos Veloso, o radialista comunitário Gerry Oliveira, esteve em reunião com procuradores do Grupo de Trabalho sobre Comunicação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal em São Paulo. Na pauta, a criminalização das rádios comunitárias e a opção do Estado brasileiro pelo monopólio da comunicação. A obstrução dos processos de concessão de rádios comunitárias pelo Ministério das Comunicações tem levado milhares de comunicadores a colocarem suas emissoras no ar sem licença, o que tem levado os agentes de repressão do Estado, Anatel
e Polícia Federal a realizar nos últimos 7 anos o fechamento de 11 mil rádios comunitárias. A maioria das ações infligem direitos fundamentais, tratados internacionais de direitos humanos e a liberdade de expressão. Tudo isso para favorecer uma lei da época da ditadura. Torna-se necessário a criação de audiências públicas e debates aprofundados para se apurar crimes cometidos pelo Estado e para a perpetuação do monopólio da comunicação. E é isso que não se admite. Segundo um dos coordenadores dessa organização, presente na reunião, a falta de pluralidade nas comunicações brasileiras é um dos pilares que ainda sustenta os valores da extinta ditadura militar e as práticas de um regime de exceção. Não existe democracia sem pluralidade na mídia. As rádios comunitárias cumprem o papel de garantir esta pluralidade. Esse debate será longo, mas estamos dispostos a ir até o final, acrescentou o companheiro Gerry Oliveira. Marcos Veloso. Estamos recebendo com a satisfação enorme o ativista Gleison Melo, da Frente Brasil Popular, e a advogada Vanessa Lima, que vai conversar conosco daqui a um pouquinho. Boa tarde a vocês, viu? De todo modo, vamos já começar a apresentação do pessoal. O Gleison, eu gostaria que você se apresentasse. O microfone é todo seu, fique à vontade. Você está aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, fique tranquilo, essa distância aí é suficiente, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, o companheiro Beto Palhano, o Marcos Veloso. É um prazer estar aqui com vocês e nesse momento, nessa tarde aí, a gente poder conversar um pouco sobre como é que está a nossa vida social, política e econômica no nosso país. Vanessa Lima, suas apresentações. Pois bem, boa tarde Beto Palhano, Marcos Veloso, a todos os ouvintes da rádio, também ao pessoal que está aqui nos auxiliando. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para os esclarecimentos aí da sociedade, e para o bom debate. Aos nossos ouvintes, eu vou repetir mais uma vez os telefones para interagir conosco e fazer pergunta aos nossos convidados nesta tarde, É o 3214-7796, 3214-7797. E eu queria primeiro me dirigir a Gleison Melo. O que é Frente Brasil Popular? Muito bem, a Frente Brasil Popular, ela foi, inclusive, já tem um ano, de criação. Ela foi criada em setembro do ano passado. Ela nada mais é do que a construção de vários movimentos sociais, populares, sindicatos, ONGs. É o que tem vivo na sociedade civil organizada, e que se organizou em função, vamos dizer assim, dos ataques, e do golpe recente que a gente sofreu, e vem sofrendo no nosso país. O golpe contra a democracia, contra os direitos sociais, contra os direitos civis. E por isso os movimentos sociais, as pessoas que minimamente, vamos dizer assim, têm um pensamento avançado na sociedade, progressista, entenderam que é necessário nesse momento fazer frente, por isso o nome frente, a qualquer tentativa de ataque à democracia, aos direitos, seja qualquer for o direito que estiver sob ameaça, é necessário que a sociedade se junte numa frente para defender. Então a Frente Brasil Popular, ela é uma frente nacional. Aqui na Paraíba a gente tem a representação também de diversas entidades e movimentos, e eu acho que a população, de certa forma, vem nos conhecendo a partir das nossas ações e daquilo que a gente defende. Companheiro, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: quantos anos você tem? Uma questão de uma curiosidade, quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos. 41 anos. Você não conviveu, não viveu a época da ditadura militar?
Eu diria que eu nasci em 75, né? Eu era pequeno, 75 era ditadura, né? Mas certamente eu senti aqueles ares, né? Aquele clima, porque na década de 80, o início da década de 80, a gente estava sob o regime da ditadura militar. Aí né? Meu questionamento é o seguinte: eu e o companheiro Marcos Veloso aqui, nós sentimos na pele a crueldade daquele movimento que aconteceu no Brasil. Eu gostaria de que você fizesse uma avaliação, inclusive a companheira, a advogada, certo? Sobre a diferença que vocês poderiam fazer sobre um caso, aquele caso na época e esse caso agora que está acontecendo, que a gente poderia chamar de golpe branco. Perfeitamente. Muito bem. Muito bem. É isso, né? Há uma diferença fundamental, né? De fato, quando a gente tem colocado que estamos diante de um golpe, né? E não só nós da Frente Brasil Popular, mas é um conjunto de intelectuais, artistas, né? Mídia independente, né? Que eu acho que há de se colocar isso também. Por que há um golpe? Né? E esse golpe é diferente, né? Um golpe que estão chamando de golpe branco, porque a gente de fato não está vendo como em 64 o tancaço, aqueles tanques na rua, tropas na rua, o exército na rua, né? Se associou muito a ideia de golpe no nosso país, não só em nosso país, mas toda a América Latina, aquele conjunto de golpes, né? Que através de um golpe, a tomada do Estado através das armas, né, da força das armas, e implementou a ditadura, um golpe militar, né, que implementou a ditadura no nosso país, que durou 21 anos. Veja, aquele cenário, né, de fato, há diferenças daquele cenário para o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo, eu diria que é um golpe mais sofisticado, né? É um golpe que tem aparentemente sobre ele, né, o consentimento de algumas instituições, né? Então aí parece não ser golpe para algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, a áurea legalista. Exato, Aí é onde entra. Eu quero que você faça essa avaliação em cima da questão jurídica. Certo. A avaliação jurídica. Certo, vamos analisar. O mote inicial do golpe, ele é contra a corrupção. A ideia comprada foi essa, contra a corrupção, né? Então a mídia criou esse mote, né? Esse golpe, ele é midiático, parlamentar e, infelizmente, judiciário também, né? Ele está dentro dessas três instituições, ele está sendo completamente abarcado, né? E tendo como mote o combate à corrupção. Mas o que nós estamos vendo é a derrubada de direitos para a implementação de um novo programa de governo que não foi votado pela população, ou seja, foram eleições indiretas. A gente pode dizer que foi trocado um governo que foi colocado pelo povo, né, por um governo cujo programa não foi votado, né? Pontes para o Futuro, que é o programa do governo Temer, de cunho neoliberal, com prevalência do Estado mínimo, ou seja, retirada dos direitos sociais, das poucas conquistas dos direitos sociais que os trabalhadores, que a sociedade teve até hoje, né, sob a vetusta de que estamos lutando, né, contra a corrupção. Combater a corrupção é imprescindível, sim. Combater a corrupção existe no nosso país, sim, mas não da forma como ela está sendo feita. O que nós estamos vendo aí é a implantação de um regime de Estado de exceção travestido de legalidade. Travestido, ele não é democrático, ele não é legal. Ele está sendo utilizado, né, para a implantação desse governo que retira o direito dos trabalhadores. Essa análise, a gente tem que entender também que não foi só tirar o governo eleito democraticamente. Foi tirar vamos dizer assim, do momento político o PT. Sim. Porque da forma como eles estão trabalhando, os três órgãos, né, vamos dizer assim, a imprensa, o parlamento e o judiciário, é para tirar o PT do mapa. Porque na avaliação deles,
o PT incomoda a implementação da política neoliberal. A Casa Grande, que ainda está, como é que se diz, dando seus toques. E, aliás, nunca deixou de dar, né? Nunca. A gente é que vivia enganado. Exato. Né? Hoje nós estamos vendo. E eu queria saber o seguinte, a Frente Brasil Popular, ela é suprapartidária ou apartidária? Ela é suprapartidária. Suprapartidária. Ela é suprapartidária. Há, de fato, no seu interior, alguns partidos, né? Mas que partidos são esses? São os partidos que concordam, vamos dizer assim, com aquilo que a gente pode chamar de um programa mínimo. O que é um programa mínimo? É um conjunto de medidas que a gente acha necessário nesse momento para o nosso país. Então a gente pode aqui dar um exemplo aqui, por exemplo, é necessário a gente ter a reforma agrária, é necessário que a gente tenhamos uma reforma tributária, é necessário termos a democratização da comunicação, né? O companheiro Beto aqui trazia pra gente a importância da comunicação, a democratização da comunicação. A comunicação é concentrada no nosso país, né? Então, todos aqueles e aquelas que defendem esse programa e que estão, evidentemente, né, na defesa intransigente contra o golpe, fazem parte da Frente Brasil Popular. Então, alguns partidos, todo ele, compõem a Frente Brasil Popular porque eles vamos dizer assim, eles são signatários, eles declaram apoio à frente. É uma frente suprapartidária, evidentemente, e que compõe aí as forças, vamos dizer assim, não só de esquerda, é bom que se diga isso, assim, não é só de esquerda, mas as forças progressistas, avançadas, porque às vezes a pessoa não necessariamente é alguém de esquerda, né? Mas a pessoa entende minimamente, olha, eu não aceito o retrocesso, eu não aceito o atraso, né? E às vezes nem sabe que é uma pessoa avançada, né? Mas não a partidária. Porque... Não a partidária não, porque essa coisa do sem partido, ela é perigosa para a sociedade, tá certo? A sociedade, os partidos, por mais que há de fato uma crise de representatividade hoje na sociedade, a sociedade está cansada com tudo isso, né, de certa forma, com a forma de fazer política. Esse sistema político que a gente tem, um sistema político carcomido, né, e a sociedade está cansada com isso tudo. Mas veja, fora da política não há salvação para a população. Para a né? democracia, né? Nem para democracia, porque as pessoas se organizam de alguma democracia forma. sem os partidos políticos, né? Eu gostaria de mandar aqui um alô para alguns de nossos ouvintes, que são ouvintes assíduos, o motorista Borges, a dona Hilda Palhano, o meu neto Vitor Palhano, que hoje ganhou uma medalha de ouro no colégio dele jogando futsal, né? O companheiro Bob do Sax, que é um companheiro lá do Conjunto Ernesto Gás, o Chico do Pandeiro, Cebolinha, o Marinaldo de Mangabeira, seu Theo, lá dos bancários, Roberto Bezerra do Alto dos Mateus e Dona Lia Serrano, que nos ouvem regularmente. A questão é essa. Vamos. Sim, eu também tenho vai encerrar um logo? alô. Exatamente. Eu tenho um alô aqui para. Aliás, é o seguinte, eu quero mandar um abraço para o nosso companheiro Sérgio Taurino, que nós substituímos ele agora há pouco, né? E também para o Ivan Bezerra, o companheiro conterrâneo nosso. O conterrâneo nosso, que faz parte do Screte, campeão do rádio, né? Daqui da Rádio Tabajara. Quero mandar um abraço, né, para Kaline Ribeiro, para Ana Ceci e Maxwell, todos residentes no Valentina Figueiredo. E para o nosso amigo José Mário Veloso, da cidade de Verde, no bairro das Indústrias. Nós já estamos às 2h29 e vamos chamar os nossos comerciais. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Screte do rádio.
Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. 14h34, estamos apresentando o Alô Comunidade. Eu quero, mais uma vez, dirigir-me a Gleison Melo. Gleison, instalado o governo que a Frente Brasil Popular e boa parte da população não aceita, porque é ilegítimo, e com uma agenda bastante retrógrada, como a frente vai encarar essa situação do que está posta aí? Primeiro dizer que há um sentimento, né, da população em geral, logo, vamos dizer assim, consolidado o golpe ali pelo Senado, né? Imediatamente as pessoas foram para a rua de forma espontânea, inclusive. Houveram atos com mais de 100 mil pessoas na Paulista, por exemplo, em que não foi a Frente Brasil Popular ou outro movimento que chamou. Então há um sentimento, de fato, na população. Isso é comprovado também pelos altos índices de impopularidade desse governo, que a gente não reconhece. É um governo golpista, né? Por que é um governo golpista? Porque é um governo que não é uma eleição indireta. Na verdade, foi uma eleição indireta. Agora, como é que a gente está se portando? Me permite, não foi eleição indireta. Foi um golpe mesmo. Sim, verdade. Um golpe mesmo. Verdade. Não vamos atenuar. Não, é verdade, é verdade. É indireta porque, assim, eles na verdade, querem dar o manto da legalidade. É um arranjo, é verdade, está correto. Tá correto. Eu compreendo com a participação, tanto da mídia, né? Do judiciário, e do judiciário, porque sem a participação desses dois organismos, desses dois poderes, não havia golpe. Não havia espaço para acontecer o que está acontecendo no Brasil. Eu compreendo o entendimento de Marcos, porque, na verdade, quando o Marcos e Dalva conviveu com um golpe de Estado, e ali houve eleição indireta de fato, foi uma eleição indireta. E nesse caso agora não foi eleição indireta. Eles votaram no Congresso, naquela época não existia, o presidente foi eleito indiretamente e de repente se decidiu congressualmente que deveria acontecer uma eleição indireta. O caso agora foi muito mais, vamos dizer assim, mais atípico até, para dizer. Então, agora eu gostaria também que Beto, eu tenho a impressão que ele não terminou. Não, eu só queria registrar esse detalhe. E gostaria também que a Vanessa também desse a opinião dela, depois da sua conclusão. A opinião dela é técnica, do ponto de vista do direito. Não, é isso, assim, a gente, veja, tem conversado com os movimentos organizados e qual é o próximo passo, tá certo? Qual é o próximo passo daqui para frente? Então, primeiro é que os setores mais afetados, vamos dizer assim, do ponto de vista do ataque aos direitos, os mais afetados são primeiro os trabalhadores que têm emprego, carteira. Esses são os mais afetados, porque já está aí um conjunto, pacote de medidas para atacar os direitos dos trabalhadores, a tal da reforma da Previdência. Veja, desapareceu da mídia. Da noite para o dia, desapareceu da mídia de que a gente tinha uma tal de crise. Desapareceu da mídia, inclusive por um tempo, não sei se vocês perceberam isso, até a própria Lava Jato, ela sumiu, retornou agora, né? Retornou agora, curiosamente, né? Pegando, criminalizando ali o ex-presidente Lula, né? Que passou a virar réu, né? Prendendo o Guido Mantega, tá certo? Mas o Eduardo Cunha é réu, né? Ele foi cassado e continua solto, tá certo? Continua solto. Então, a gente está organizando, de fato, em especial com os trabalhadores, um processo que a gente está chamando da construção da greve geral, né? De um conjunto de movimentos sociais, em especial os trabalhadores, que sabem que se não parar, tá certo? Se o país não parar, se a gente não usar aquilo que historicamente sempre foi dos trabalhadores, que é os instrumentos de mobilização
em greve, nada veio de graça nesse país, tá certo? Como esses ataques também a gente precisa responder da forma como a gente sempre soube, que é através das mobilizações. Nós estamos com um ouvinte aqui, Gleison, do Guilherme, lá do Conjunto Ernesto Geisel. Ele vai agora falar, ele quer fazer uma pergunta e nós vamos entrar no ar com ele. Boa tarde, Guilherme, você está no ar na Rádio Tabajara. Boa tarde, Guilherme Serrano do Gás. Está comigo. Guilherme Serrano do Gás. Olha, o problema de esse golpe que fizeram para Dilma e Lula, isso aí é só para Lula não Olha, ter... você fica um pouco distante do rádio aí, porque está dando microfonia, viu? Tá bom? Agora tá melhor. Tá bom, porque eu botei distante agora. Viu o problema aí? Isso aí já vem muito tempo para derrubar Lula e Dilma. Fizeram esse golpe aí. Aquele tal de Cunha já era para estar na cadeia há muito tempo. O homem daquele fez, o que fez, foi caçado e ainda está solto por aí. O homem daquele fez. E outra coisa, Lula, eles estão fazendo tudo aí para... Só é o PT agora, só é o PT. Não sabe que tem Renan lá, tem Jucá, tem um bocado de gente aí que é implicado na justiça, e esses caras não tem jeito, que querem tirar Lula sabe por quê? Sabe o que é isso? Porque ele não quer deixar, Lula vai ser o futuro presidente de novo. Lula, por estar tirando Lula duas vezes presidente, o que é que esse homem fez? Oxe, já pensou, meu Jesus? Você quer tirar Lula, pra quê? Lula disse que não tem isso, tem que já está falando de tirar Lula de presidente. Aí eu acho que isso é uma vergonha pro país. O homem que limpa daquele, o presidente, o cara daquele tem processo, um bocado sujo, tem um bocado pior do que Lula e tá lá dentro desse governo aí. Obrigado aí, viu? Desculpa alguma coisa. Guilherme, muito obrigado pela sua participação e também quero mandar um alô para Maria José Serrano, que é irmã do Guilherme Serrano. O Guilherme Serrano, taurino, foi jogador do Alto Esporte, você sabe disso, né? E tá batendo uma peladinha lá no Geisel, inclusive com Chico Matemático. Pessoal na faixa dos 70 anos, mas ainda correndo atrás de uma bola, né? Bom, e eu queria fazer a pergunta ao nosso companheiro aqui, o Guilherme. O Gleison. Falta a resposta dela aqui. Sim, então tudo bem. Calma. A sua resposta é sobre essa questão da avaliação jurídica de todo esse processo que está acontecendo hoje no Brasil. Inclusive, não só especificamente o caso de Dilma ter sido impeachmentada, né? Ou seja, impedida para ser analisado, mas também com relação a um processo seletivo que ocorre hoje com a derrocada inclusive da prisão ridícula, na minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ridícula do Guido Mantega, que 5 horas após o juiz foi obrigado a voltar atrás porque havia inconsistência de provas. Eu gostaria que você fizesse esse comentário a respeito, já que é sua área de avaliação. Pois bem, Beto Palhano, muito obrigada pela oportunidade. E essa sua colocação, ela é totalmente pertinente, né, verdadeira, e ela nos remonta ao início da conversa aqui, quando nós falávamos exatamente sobre o golpe branco, né? O que nós estamos assistindo hoje, nós dizemos no direito que estamos vivendo em estado de exceção, né, que é as práticas, as mesmas práticas ocorridas durante o período militar, do regime civil militar de 64, porque nós estamos assistindo a um processo de prisões arbitrárias, como essa do exemplo que o senhor citou agora de Guido Mantega, né? Aquilo foi mais Sem senhor. Tudo bem, é mais pelo respeito, mas a gente assistiu ali, é uma tentativa de humilhação a uma pessoa e a um partido. A gente assiste todos os dias, né, no noticiário. A gente dizia que na época de Fernando Henrique Cardoso tinha o engavetador-geral da República, né?
o brindeiro. Perfeito. Hoje nós estamos dizendo que temos o selecionador-geral da República, porque nós estamos vendo um ataque a um partido que é perigosíssimo, um partido que construiu, né, bases sólidas de direitos, de acesso à educação para a população, né, com os programas sociais, e conseguiu levar muita gente às universidades. E o que nós estamos vendo agora, por meio do parlamento, da mídia e do judiciário, sob o mote, as pessoas estão comprando a ideia de que estão passando o Brasil a limpo, mas não é isso. Eles estão querendo implementar um sistema de governo para retirar todos os direitos que foram implementados até agora, e o que a gente vê são atrocidades no judiciário iguais ao que ocorria no regime civil-militar de 64, essas prisões arbitrárias. Prende para poder delatar, prende com base na suposição de uma única delação, como foi no caso Ike Batista, disse que Guido Mantega tinha ido pedir 5 milhões. Ora, como é que a gente pode simplesmente confiar na palavra de uma única pessoa sem provas? Guido Mantega estava no hospital, estava acompanhando a esposa para um procedimento cirúrgico. Ele não se opôs, né, a estar ali cooperando com a Polícia Federal. Então, por que prender essa pessoa? No direito, a gente diz que o direito penal é a última ratio, porque ela é a última razão, né? A gente não pode ter a prisão como regra de tudo. Então, a prisão, ela é sempre exceção, quando for necessária. E o que nós estamos assistindo é o espetáculo midiático, né, a espetacularização de prisões com um único fundamento, né, com um único objetivo, que é incriminar um partido. O programa de governo desse partido que foi erigido ao poder através das urnas, 54 milhões de votos. Né, o que é muito perigoso, porque um dos princípios fundamentais da República Brasileira, constante do artigo 1º, inciso 5º da Constituição, é justamente o pluralismo partidário, e querem destruir um partido cuja sigla, né, traz exatamente, né, o grande símbolo desse país, que é o trabalhador. Né? O Gleidson Melo, eu queria que você... nessa oportunidade você nos desse a posição da Frente Brasil Popular com referência às próximas atividades em frente a essas, como vamos dizer assim, esses tipos de posição do governo, tanto retirando direitos sociais como retirando direitos trabalhistas, que ele está fazendo, ele está pulverizando na grande imprensa para dar vamos dizer assim, um amaciamento e poder lá na frente jogar isso no Congresso e ter a tranquilidade de retirar esses direitos. Como é que a frente vai se mobilizar de forma a bater de frente com o Congresso? Então, é isso. A gente tem vários processos de organização e mobilização, né? Um deles é a gente estar estimulando, vamos dizer assim, aquele trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha, lá na ponta. Porque às vezes a pessoa ela não tem condições, por algum motivo, de estar participando dessas manifestações, dessas atividades. Mas se onde ela estiver, na igreja, né, na comunidade, na escola, na universidade, se ela puder montar um comitê, tá certo? Comitê pela democracia, um comitê pelo Fora Temer, né, ela já está dando um passo significativo. Então, uma das medidas que a gente tem adotado, a gente está implementando uma quantidade enorme de comitês. Já estamos para mais de 100 cidades na Paraíba, né, com a existência de comitês da Frente Brasil Popular, tá certo? Esses comitês só aqui na Paraíba, imagina espalhados por todo o país. Então isso é uma das medidas. Outra, e aí a gente já falava isso aqui, e quinta-feira a gente demonstrou em todo o país, vamos dizer assim, a força dos trabalhadores e trabalhadoras, né? É um processo que a gente está dizendo, estamos se preparando para uma greve geral, tá certo? E aí, a despeito até de alguns programas de rádio, né, que não é o caso desse aqui, que esse daqui é comprometido com as classes populares, com os trabalhadores e trabalhadoras, que saíram numa crítica, tá certo? Batendo, né, na nossa ação.
e dizer o seguinte, talvez o jogo tá 2-2, né? Tá 2-2. Veja, por que tá 2-2 o jogo? Porque ninguém falou nada, eu não vi esses radialistas nenhum da mídia paraibana reclamar de 2 greves fajutas que as empresas de ônibus fizeram. Quem é que lembra disso? Que as empresas recentemente realizaram 2 greves fajutas. Para quê? Para justificar aumento na passagem de ônibus. Quando se fez essas greves, se obrigou os trabalhadores através de um sindicato, que é um sindicato pelego, sindicato dos motoristas, é pelego. Quem estava na frente da transnacional era a oposição sindical, são os trabalhadores, inclusive, que foram demitidos. Então, dizer o seguinte, a gente fizemos 2 paralisações de transporte público, mas fizemos as paralisações, inclusive, contra a demissão dos cobradores. Tem pai de família sendo demitido, para deixar o motorista cobrar e dirigir. Veja, os empresários, né, eles fizeram toda essa movimentação, fizeram 2 vezes, e ninguém fala isso, tá certo? E no caso da CBTU, dos trens, a passagem custa 50 centavos. E às vezes a população nem se dá conta de por que é tão barato 50 centavos. É porque o governo federal, ele subsidia, ele entra com o restante. Significa dizer que esse governo que está aí, que é um governo que vem privatizar, vai entregar aquilo ali que é público, é federal. É do governo federal. Que já tem pouco, né? Que já tem pouco, né? Diga de passagem que vamos dizer assim, é um pedacinho de linha. É um pedacinho de trem, tá certo? Que deve melhorar, inclusive, eu acho que a nossa movimentação é para que aquilo ali melhore, se amplie, tá certo? Para que a gente, inclusive, volte a instalar a questão dos trens no nosso país, que é o único meio de deslocamento de massa mais rápido, mais barato para a população. Então, a gente foi lá para defender, inclusive, os ataques, porque a população, é bom que a população de Santa Rita, Bahia, tá certo? Cabedelo saiba que está sob risco aqueles 50 centavozinhos que você paga pelo trem, aquilo ali está sob risco, porque esse governo vai privatizar. Vou dar um outro exemplo aqui rapidinho para concluir meu raciocínio. As pessoas têm que entender que o que está em jogo agora é que é um outro modelo de Estado. A forma de você gerir o Estado mudou a partir de agora. Antes, o tal do Luz para Todos, um programa que quem está no interior sabe o que significa isso, leva energia para aquele camarada, aquele caboclo, viu, Beto? Tá lá no pé da serra. Aí o caboclo tá lá, sem energia, só no lampião. Aí vai lá a empresa, tá certo? Porque o governo banca a empresa, a Energisa, para fazer isso. Não pense que a Energisa tá fazendo isso de graça, não. O governo federal banca. Aí puxa a fiação, o poste, o transformador, e chega energia na casa dele. Ora, para a empresa, a lógica da empresa não tem lucro nenhum. Aquele bico de luz, aquele lá, não vai dar retorno à energia que ele consome para o valor do investimento que foi feito, não é isso? Não vai dar. Mas qual é a lógica que estava por trás desse programa? É porque o Estado tem que estar preocupado com o cidadão, não é o lucro, tá certo? E até do ponto de vista do mercado, aquele sujeito não tinha uma geladeira, passou a ter. Aí passou a ter um liquidificador, passou a ter uma televisão. Movimenta a economia. Ele vai comprar a geladeira, vai ter que ser perto de onde ele mora, perto do pé da serra. Aquelas lojas ali perto da serra, vai comprar a geladeira, vai comprar o liquidificador. Isso gera economia. Agora, esse governo que está entrando aí, a lógica é outra. A lógica é do mercado, não é o ser humano, não é o centro desse projeto. É isso que a gente está dizendo para a população, tá certo? Trabalhador, não se engane, tá certo? Não se engane, né? O Michel Temer, ele trabalha pro patrão, tá certo? Trabalha pro patrão, ele trabalha, tem uma lógica de mercado, tá certo? Não somos não temos a princípio contra a empresa, não é isso. É porque o Estado não é uma empresa. O Estado deve ser gerido como algo bem maior, que tem um cidadão, a pessoa como centro do seu projeto. O governo desse Michel Temer, ele se assemelha muito aos governos do período ditatorial. O Delfim Neto tem uma frase célebre, né, de que ele dizia o seguinte: primeiro se junta, ou seja, se acumula a riqueza para depois distribuir. Quer dizer, é a lógica desse governo agora. Ele está tirando tudo da população,
Só que quando ele segura, vem os empresários de um lado, vem os governos estaduais de outro, quer dizer, a lógica não vai acontecer porque o dinheiro vai para essas pessoas e não vai para a população. O que nós estamos vendo agora é realmente um retrocesso. O mercado, o nosso mercado interno, está diminuindo. No momento que tira dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do Bolsa Família, dinheiro do sei o quê, que ia aquecer a economia nas pequenas cidades, está diminuindo. Está diminuindo. Essa é a lógica. Né? Mas eles estão colocando nas nossas cabeças e que é diferente. E agora é que o país está nos trilhos. E a venda do patrimônio. E também tem a história da venda do patrimônio. Né? Nós temos um problema sério que está ocorrendo no Brasil, mas eu gostaria da sua opinião, do ponto de vista econômico, não com relação à questão da crise no Brasil, mas sim do reflexo da crise internacional e por que ela aconteceu e vem refletir aqui no Brasil. Muito bem, uma pergunta, eu acho que essa é uma pergunta que, vamos dizer assim, limpa o meio de campo, como a gente fala, tá certo? Ajuda a limpar o meio de campo e muito, porque veja, esse governo, esses últimos governos, o governo Lula, o governo Dilma, por que eles conseguiram, de forma espetacular, garantir ao mesmo tempo, renda para o trabalhador e fazer com que as empresas ganhassem, tanto as empresas como o banco. Então, todo mundo ganhou nesses governos. Como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso porque na relação de troca fora do mercado externo, né, havia um cenário que estava propício para isso. Tá certo? É o que a gente chama, o pessoal chama na economia chama de commodities, que são produtos, tá certo? Que são rentáveis lá fora, que é o caso aqui, a gente é produtor de minério, né? Em especial minério de ferro, aço, né? Soja, laranja, e até de alta tecnologia, que é o caso dos aviões da Embraer, tá certo? Que é o caso dos aviões da Embraer. Esse período de bonança, né? Petrobras. A própria Petrobras, o petróleo, há de se entender, veja, que o valor do barril do petróleo, a queda do barril do petróleo, que é algo combinado, tem gente que tem que entender o seguinte, que esse golpe também está sendo dado de fora para dentro, não só de dentro para fora, mas algo combinado com os Estados Unidos, combinaram com os países produtores de petróleo, aliados ali a eles no Oriente Médio, para que produzissem petróleo em excesso. É o que está acontecendo. Inclusive vão produzir mais a partir de agora, porque deu uma leve subida no barril do petróleo agora. Qual é o impacto disso na nossa economia? Olha, baixou o barril do petróleo, né? O valor do barril do petróleo, a gente perde, porque a gente é produtor de petróleo. Nós somos produtor de petróleo. Então, o que é que acontecia? Esse recurso que a gente tinha disponível, dessa troca, principalmente com a China, com a Índia, com a Rússia, esses países que estavam precisando muito disso. O BRICS. O BRICS, né? O BRICS, né? Inclusive o Brasil foi responsável por essa articulação internacional. Viu, foi responsável. Então, o que é que acontecia? O governo pegava esse recurso e investia e aplicava da seguinte forma. Primeiro, em obras, todo mundo conheceu a história do PAC, o Minha Casa Minha Vida, né, e um conjunto de outras obras que alavancaram a economia. Em programas sociais, que a gente vai dizer aí o Bolsa Família, o FIES, tá certo? O Ciência Sem Fronteira e outro conjunto de programas que a gente também conhece. E aproveitou que tinha dinheiro em caixa e falou assim, vou reduzir a arrecadação, tá certo? Garantir, tirando aí a redução do IPI para geladeira, a tal da linha branca, né? Que era geladeira, fogão, reduzir IPI para carro. Então, abriu mão, era a cesta básica da construção civil. Quase 20 itens de material de construção teve redução para que a economia girasse, tá certo? Alguns setores do empresariado também foram isentos. E sabe o que aconteceu? Eles, ao invés de aproveitar essa isenção de imposto no seu setor e aplicar e reinvestir na economia, eles foram aplicar fora.
foram aplicar no mercado financeiro, não cumpriram o dever de casa. Se tem alguma coisa, algum erro que a gente pode dizer, né, que se você abre ali, vai na Globo, o governo errou na economia. Esse sim foi o erro. Foi ter acreditado que ao isentar empresário brasileiro, tá certo? Não estou dizendo que todo empresário é mau caráter, não. Tem empresário que fez isso mesmo. Mas a maioria, ao invés de ter pego essa isenção, ter investido na produção, gerando inclusive mais emprego para o trabalhador, tá certo? Foi investir em bolsa de valor que não gera um emprego. Bolsa de valor é um negócio que não gera nada. Porque você aplica. Especulação pura. Especulação Tá certo? pura. Então, veja, isso acabou. Essa bonança acabou, chegou a crise se instalou com força ali a partir do mundo inteiro. Do mundo inteiro, a partir de 2012, se aprofundou em 2013 e foi vindo. Então não há mais possibilidade do Estado brasileiro garantir tudo que garantia. Então ele tinha que fazer uma opção. Esse governo que está vindo, o governo golpista, fez a opção pelos mais ricos, tá certo? E a opção pelo poder, pelos poderosos. Você falando aí... Você deu uma aula agora de economia. A aula de economia, E deu uma demonstração de realmente o que ocorreu. O que ocorreu, ocorreu, né? Agora, tem um negócio que você falando isso, eu lembrei. No período mais negro da nossa... Mais negro, assim, mais perturbador de Dilma Rousseff, assim, que estavam atacando a presidenta por todos os lados, fizeram uma coisa que já era o prenúncio do golpe. Só a gente não quis entender. Nesse período, pelo menos assim, de setembro a outubro do ano passado, até o impeachment, não votaram uma medida sequer daquelas que Dilma mandou para reorganizar a economia. Quer dizer, esse golpe não foi de cartas marcadas? Esse impeachment, vamos dizer, o impeachment não foi de cartas marcadas? Sim. Por isso é que é chamado de golpe. Eu gostaria que só de dilatar a pergunta que Marcos fez para o companheiro, também para a Vanessa, para ela fazer uma avaliação também técnica na área jurídica. E após o raciocínio de vocês darão as disposições finais, porque infelizmente nós já estamos no final do programa e vocês, cada um que fala e faz as considerações finais, e nós vamos nos despedirmos, infelizmente, porque mais uma vez a gente tem que pegar e abrir mão, porque nosso espaço está terminando. Companheiro, o Gleison. Tá, então nas considerações finais, só dizer de fato, foi esse processo. Não, a resposta da pergunta dele. A resposta sim. E já fecho com as considerações finais. Isso. Primeiro dizer o seguinte, veja, está corretíssimo, está correto. Esse golpe, esse foi um golpe planejado, preparado, tá certo? E inviabilizou qualquer possibilidade de desse governo popular, ele ir adiante. Essa foi a questão. O país parou, tá certo? Porque eles pararam o país, fizeram isso. E pra gente ter ideia disso, é que da noite pro dia, na calada da noite, tentaram aprovar, tá certo? O financiamento empresarial de campanha. Tentaram aprovar o financiamento empresarial. Todo mundo sabe que essas eleições agora, ela é a primeira experiência sem as empresas interferir, pelo menos do ponto de vista legal. A gente sabe, não sabe o que acontece aí nos bastidores, tá certo? Oficialmente, mas do ponto de vista legal, as empresas não podem bancar. O que eles argumentaram? Argumentaram que isso era uma criminalização do financiamento. Olha a justificativa, inclusive, da Rede Globo, que estava se criminalizando o financiamento empresarial, tornando crime. Não, é porque a gente sabe. Se a gente tem alguma coisa para falar desse processo da Lava Jato e dos processos de corrupção, é porque o sistema político brasileiro associado com as empresas provoca isso, provoca corrupção. As empresas não veja, quem vota é o cidadão. Pessoa jurídica não vota, de fato não vota e não deve estar interferindo na política não, financiando. E outra coisa para concluir meu raciocínio é dizer o seguinte:
o negócio está tão descarado, e é bom que a gente divulgue isso, é que o Michel Temer, isso foi pouco divulgado, a mídia abafou, mas se vocês quiserem ir naquele WS.com, notícia de ontem, tem um vídeo que mostra ele nos Estados Unidos, falando abertamente, inclusive isso é uma coisa tão absurda, ele falando abertamente, dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu, por que a gente derrubou a presidenta? Aconteceu o seguinte, porque ela não aceitava o programa do PMDB, Pontes para o Futuro. Né? Não aceitava. Ele declarou publicamente que houve um golpe e que não teve nada a ver com pedalada fiscal, né, com problema de orçamento, como eles argumentaram, e foi essa firula lá deles. Na verdade, é um absurdo um negócio desse. E a imprensa abafou. Só teve uma jornalista da Folha de São Paulo que comentou no Twitter dela e não se convenceu. Quando mostraram o vídeo a ela, todo editado, com a fala de Michel Temer, aí ela também não respondeu mais. Tá todo mundo silenciado. Né? Inclusive eu tinha notado aqui uma ponte para o futuro. Era quando ela caiu na besteira de nomear ele como um porta-voz dela para a casa do Senado, foi aí que começou a tramarem o golpe mais a miúde. E como eles vieram com esse programa, e ele, inclusive, ele divulgou na época. Como ela não aceitou, como Dilma não aceitou, porque não tinha condições de aceitar, porque era esse que está sendo implantado agora. Isso mesmo. Ela disse: bom, agora você assinou a sua sentença de morte. Era entregar o país de vez para os estrangeiros. Vender o pré-sal, vender a CBTU, né? Vender o patrimônio público, tá certo? Entregar o patrimônio público. Eu acho que é isso. Aqui eu já me despeço, agradeço profundamente, né, a todos que fazem aqui o programa, né, e dizer que a gente da Frente Brasil Popular está à disposição e vamos continuar a nossa luta sem arredar o pé um minuto contra esse governo golpista e fora Temer. Com a voz, Vanessa Lima. Pois bem, para complementar aqui, né, de fato, não há dúvida, foi golpe, juridicamente falando, né, não houve crime de responsabilidade e o impeachment, ele está previsto na Constituição, mas o impeachment sem fundamento jurídico, né, sem crime de responsabilidade, ele é golpe sim, não houve crime praticado por parte da presidenta Dilma, isso restou amplamente demonstrado, né, durante a defesa, a brilhante defesa do advogado Eduardo Cardoso, e é tão golpe, que se fosse realmente verdade que se estariam ali apurando crime de responsabilidade, o senhor Michel Temer deveria também estar sendo investigado, porque também assinou os decretos que a presidenta assinou. Então, por que o senhor Michel Temer não foi impeachmentado junto com ela pelo mesmo motivo, né? Por que Cunha, depois daquela sessão ali em que o PT, na comissão de ética, em que o PT se recusou, né, a abrandar a condição dele ali de ser cassado na comissão de ética, que o PT disse que não iria, né, abrandar a situação dele, porque, né, logo em seguida ele abriu o processo de impeachment contra Dilma e saiu declarando, inclusive, isso nas redes, nos portais de comunicação. Isso ficou explícito, né? Que foi também armado, ficou explícito que foi armado. Então, do ponto de vista jurídico, não há o que a gente duvidar. De fato, é um golpe parlamentar, midiático. O judiciário, infelizmente, está trazendo à população insegurança jurídica, porque eles estão nesse processo, como na ditadura civil-militar de 64, criando leis dentro dos fatos, né? Essas prisões estão sendo extremamente arbitrárias e especialmente em cima de um partido, do único partido que estava no poder, né? Ele é elegido pelo povo ao poder, que está sendo alvo dessa lava-jato, que é justamente para tirar os direitos sociais dos trabalhadores. Suas considerações finais, por favor.
Doutora Vanessa. Minhas considerações finais são no sentido de que o povo deve resistir, nós devemos resistir, o Brasil é nosso, o Brasil somos nós que construímos esse país, a gente deve tirar agora todas as lições possíveis desse momento, né, trágico, triste, mas não perder a esperança, continuar na luta, né, como o companheiro Gleison colocou aqui, a forma como nós podemos fazer. Nós, do jurídico que fazemos o sistema judiciário, queremos dizer que nem todo judiciário é golpista, nós continuaremos na luta pela democracia. Foi uma derrocada triste, né, do nosso direito de voto, do direito soberano do povo, que erigiu o PT ao poder, a presidenta Dilma, mas nós continuaremos na luta incessante pela democracia, porque não se concebe o que está sendo feito nessa Lava Jato, que é rasgar a Constituição, rasgar a Constituição cidadã, e o projeto Ponto para o Futuro do governo Temer é só temerosidade e retirada dos direitos dos trabalhadores. Nós teríamos muitos motivos, muitos pontos para discutirmos aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a presença do Gleison, da Frente Brasil Popular, e da companheira advogada Vanessa Lima, pela presença, e no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez. Vai mandar um alô pro companheiro Fábio. A gente vai lá na casa de Fábio, Dal? Vai na casa do companheiro Fábio, que parece que pegou a chikungunya de novo, e a gente vai lá fazer uma visita a ele, companheiro Marcos Veloso. Um abraço a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.